Bom, gente, estamos aqui no consultório do Dr. André, ele é gastro e ele é o gastro oficial do nosso programa. E nós estamos fazendo uma sequência, vou falar assim uma sequência para você entender, de falar sobre o balão. O balão é um método, né, que se usa hoje para perca de peso e poder também fazer a manutenção do seu peso. E nós falamos no mês passado com o Dr. André exatamente como que é o balão, para quem que é recomendado. E hoje nós vamos fazer outra sequência desse balão, que é, por exemplo, a pessoa que coloca o balão, Dr. André. A gente terminou a matéria assim, quem coloca, nem a pessoa que coloca o balão. Como que ela faz com que ela pode ter um bom resultado desse balão? Por exemplo, ela tem que ter uma equipe, né? Pelo que eu sei, não é simplesmente você colocar o balão, ir embora e daqui 6 meses ver o médico. Tem uma equipe, eu gostaria que você falasse para nós sobre isso. Em primeiro lugar, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. A ideia do balão, o tratamento para obesidade que é feito com o balão intragástrico, balão colocado no estômago pela endoscopia, é muito importante que o paciente entenda que isso é uma chance que ele tem, uma chance maior do que a chance que ele tem normalmente, tentando dietas convencionais, atividade física apenas. O que é muito bom, é válido, é necessário, claro, mas nem sempre é tão eficiente quanto o paciente quer ou quanto ele precisa. E o balão, ele faz parte, ele isolado não faz milagre. E não é um método milagroso, longe disso. Mas o balão ele faz parte de um programa de emagrecimento composto principalmente por 4 pilares. Ou seja, a colocação do balão preenchendo espaço dentro desse estômago é o pilar principal, é o ponto inicial desse tratamento. Que é um físico, né? Ocupar espaço físico nesse estômago e, ao mesmo tempo, gerar mudanças de saciedade, sentir-se cheio, sentir-se satisfeito após uma refeição, de não procurar alimentação toda hora e não conseguir comer tanto quanto o paciente estava acostumado a comer antes. Esse é o balão, mas o balão sozinho, ele não consegue atingir aquele objetivo que nós almejamos e conseguimos atingir hoje com os nossos pacientes. O balão precisa ter mais 3 pilares nesse programa de emagrecimento. É preciso um acompanhamento rigoroso com o psicólogo. Psicólogo, claro, especializado em acompanhar pacientes com essa necessidade de perda de peso que estão usando o balão, chamados pacientes balonados. É preciso também um acompanhamento muito específico com nutricionista, já capacitado e treinado para acompanhar pacientes nessa fase. Não é qualquer dieta que vai se adequar para o paciente com balão. Tem uma dieta específica, estudada, medida em termos de caloria, de quantidade de líquido, mas que o paciente vai se adaptando aos poucos, não só para voltar a comer normalmente, mas de forma saudável, para o estômago tolerar essa comida no estômago, mesmo tendo o balão lá dentro, mas também para promover a perda de peso pela própria dieta do nutricionista em si. E o 4º pilar é a atividade física, que é fundamental, e também no balão tem uma necessidade e uma importância muito grande. Então o balão ele anda junto com o acompanhamento nutricional, com o acompanhamento com o psicólogo e com a atividade física também. É esse conjunto, são esses 4 pilares que aumentam muito a chance de sucesso. Agora, é muito importante também, Daniela, comentar que tudo isso, eu costumo brincar com os pacientes, a gente arma o circo, deixa tudo pronto e mais facilitado. Agora, o ator principal sempre vai ser o paciente. Nós temos pacientes com perdas de peso bem acima daquilo que a gente espera para esse programa de perda de peso com balão e tenho pacientes que perderam menos peso do que o esperado. Claro que aqueles que se dedicam mais à atividade física, à dieta, até o mesmo acompanhamento psicológico, eles vão ter mais sucesso. A chance de sucesso é bem maior. Aqueles que teimam, aqueles mais teimosos, fujões, que não querem fazer atividade física, acham que o balão por si só garante a perda de peso, também vão perder peso? Vão. Mas são pacientes que têm mais dificuldade em atingir a meta de perda de peso proposta desde o início do nosso tratamento, assim como garantir que esse peso perdido não venha a ganhar depois da retirada desse balão, que é uma coisa muito importante também. Nossa, doutor André, então realmente é um procedimento muito interessante nesse ponto de vista, porque até eu pensava que os 6 meses emagreceria, no caso, por causa do corpo físico, o balão. E eu pensava assim, nossa, mas depois eu acho que é mais dificuldade quando a pessoa tira. Agora, só os 3 primeiros meses, depois, os últimos 3 meses, é por reeducação. Interessante isso. Então, na verdade, tanto a reeducação quanto o balão agem durante os 6 meses. Eu entendi. Mas no começo é bem mais intenso, até pelo desconforto, pelo período de adaptação com o balão, a perda de peso específica mais pelo balão. E depois, com o progredir da dieta, com o aumento da quantidade que esse paciente vai sendo permitido a comer dentro desse programa do nutricionista, ele vai aprendendo a comer melhor. Isso vai, principalmente nos últimos 6 meses, é o que vai estar ditando a perda
perda de peso e é o que vai, se ele conseguir fazer isso bem feito, que é o que a gente sempre tenta pegar no pé, acompanhar para que ele consiga fazer, é o que vai garantir ele manter esse peso perdido e quem sabe até perder mais peso, se for essa a necessidade e a vontade do paciente para pós-balão, né, para o período pós-balão. Doutor, assim, outra pergunta que eu queria te fazer. Quando a pessoa vence os 6 meses, por exemplo, venceu os 6 meses do balão, e ela precisa perder mais peso, é possível você trocar, fazer uma retirada? Tem algum risco isso ou não? Como que funciona isso? Normalmente o tratamento é feito por esses 6 meses, desde a colocação, todo esse treinamento e atuação dessa equipe multidisciplinar, até a retirada, através de uma endoscopia, desse balão. Alguns pacientes, eles estão uma faixa de peso muito acima. São pacientes que às vezes seriam até mais, teriam melhor indicação para uma cirurgia bariátrica, por exemplo, em que a perda de peso é bem mais acentuada. Mas eles não querem ou não podem operar. São pacientes que às vezes acabam escolhendo o tratamento com balão, como um tratamento definitivo ou pelo menos como um tratamento pré-operatório, para operar, por exemplo, a cirurgia bariátrica numa condição de peso menor, para impor menos riscos na anestesia e na cirurgia em si. Esse paciente, depois dos 6 meses, que perdeu peso, mas não perdeu tanto que ele precisaria ou que ele gostaria, ele pode ser submetido a um segundo tratamento com balão. Isso pode acontecer. O segundo tratamento com balão, você pode tirar um balão do estômago e colocar um segundo e começar um novo ciclo de 6 meses. Ele nunca é tão eficaz como o primeiro, mas é uma alternativa que se tem para intensificar mais a perda de peso pós-retirada do primeiro balão. É algo que pode ser feito, mas normalmente com 6 meses, com uma boa reeducação psicológica e nutricional, junto com um acostumar a fazer atividade física, incorporar isso no dia a dia, esse paciente perde a quantidade de peso desejada e depois ele continua com um estilo de vida saudável, com alimentação saudável, podendo inclusive perder mais peso. Depende muito dele. Então são esses 4 pilares que giram em torno desse ator principal, que é o paciente. Ele tem que entrar nesse esquema, entender que ele tem uma grande chance de estar mais magro, de emagrecer por questão de saúde, por questão de estética, mas ele tem que se esforçar também. Não é fácil e não é mágico, mas é uma baita de uma chance e é um tratamento seguro e eficaz.